Graça e paz, Talmidim, Eclesiologia, doutrina da igreja. Temos falado sobre possíveis origens da igreja, falamos sobre o nascimento da igreja. Hoje queremos falar sobre um breve histórico da história da igreja, mas antes queremos falar sobre a inauguração da igreja. A igreja, ela nasce com a morte e ressurreição de Cristo, mas ela é inaugurada em Pentecostes. Atos 2:1 diz: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então nós vamos ver alguns paralelos entre Êxodo 19, quando Israel nasce, e Atos 2, quando a igreja é inaugurada. Quando Israel é inaugurado, aliás, em Atos 19, quando a igreja é inaugurada em Atos capítulo 2. Êxodo 19 acontece 50 dias depois da Páscoa. Israel nasce como nação na Páscoa. Eles são libertos da escravidão pelo sangue do Cordeiro Pascual. Assim, a igreja nasce quando Cristo, o Cordeiro Pascual, morre. E na Páscoa é que a igreja nasce com a morte e com a ressurreição de Cristo. Mas se Israel nasce como nação na Páscoa, eles são inaugurados aqui em Êxodo 19, em Pentecostes, na inauguração da nação e na entrega da Torá. Pentecostes, Shavuot, é celebrada pelos judeus como a comemoração, a inauguração da entrega da Torá. Então vamos observar alguns paralelos entre Êxodo 19 e Atos capítulo 2. Primeiro, em Êxodo 19 existe a elevação. O texto diz no versículo 3 que Moisés subiu ao Monte Sinai. Em Atos, antes que Pentecostes venha, que o Espírito inaugura a igreja, Atos 1:13, diz que os discípulos subiram ao cenáculo. Note o paralelo. Em Êxodo 19, no versículo 10, a santificação, e aqui parece que embrionariamente nasce o batismo, teve lá. O versículo 10 diz assim: disse também o Senhor Moisés: vai ao povo e santifica hoje e amanhã e lavem as suas vestes. Lavar as vestes aqui era tomar um banho. Em Atos 1:22 diz: começando desde o batismo de João, ou seja, os que experimentaram Pentecostes tinham sido batizados nas águas, tinham lavado as vestes espiritualmente falando. Em Êxodo 19, nós vamos ler no versículo 19: o sonido da buzina ia crescendo, ou seja, houve barulho em Êxodo 19. Em Atos 2, de repente veio do céu o som como de um vento veemente e impetuoso. Houve barulho também em Atos 2. Em Êxodo 19, o verso 19 diz: o sonido da buzina ia crescendo em grande maneira, Moisés falava e Deus respondia em grande voz. Houve voz, a voz estridente, a voz retumbante de Deus no Sinai, no primeiro Pentecostes. No segundo Pentecostes, quando a igreja é inaugurada, houve voz também. Verso 6 diz: correndo aquela voz, ajuntou-se a multidão. E o interessante aqui é que em Êxodo 19:18 diz que Deus descera sobre o monte em fogo. Atos 2, verso 3: e foram vistas por ele línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Vamos parar um pouquinho aqui para analisar essas línguas de fogo que estavam lá no Sinai, que estão agora aqui no cenáculo em Atos 2. Em Êxodo, no capítulo 20, verso 18, a Bíblia diz assim: e todo o povo viu as vozes e as tochas e o sonido da buzina em um monte fumegante. No hebraico está assim: epcolapdim, epcolet lapdim. Ep é viu, colet vozes, lapidim, tochas. No original, o povo viu as vozes das tochas. Mas o povo não vê voz, voz não se vê, voz se ouve. O texto está dizendo que o povo viu, porque a tradição judaica, o Midrash, vai dizer que Deus aqui, quando foi entregar a Torá, a lei,
ele desceu em forma de 7 tochas que numa explosão se tornaram em 70, que é o número das nações que estavam ali representadas pelo povo que estava miscigenado ali, saindo do Egito com Israel. E diz Midrash que aquelas tochas começaram a falar com o povo via a voz de Deus falando daquelas tochas: sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, não terás outro Deus diante de mim. Então as tochas estão falando. O que vai acontecer aqui em Atos 2 é que essas tochas, lá de Êxodo 19, descem sobre a cabeça deles, entram no coração, e a voz de Deus é falada também às nações que estavam ali representadas por aqueles judeus de outras nações e prosélitos que vinham, pois o texto diz que eles foram cheios do Espírito e passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Então, a igreja é inaugurada em uma manifestação sobrenatural de glória no último Pentecoste, repetindo o primeiro Pentecostes de Êxodo 19. E aqui nós temos um breve histórico da igreja. Nós podemos dividir a história da igreja em 5 fases, né? 5 períodos: o período apostólico, ou a igreja apostólica, o período da igreja perseguida, a igreja imperial, a igreja medieval e a igreja reformada. E também temos a igreja contemporânea, mas hoje vamos falar, só citar aqui esses 5 períodos, esse breve histórico da história da igreja. Então nós temos a igreja apostólica, a igreja dos apóstolos, era composta de judeus ou hebreus, helenistas, que eram judeus gregos de outras nações, e prosélitos, que eram pessoas convertidas ao judaísmo. Essa igreja, o contexto dela é totalmente judaica. Veja que ela é inaugurada em uma festa de Pentecostes. Por quê? Porque eles estavam comemorando Pentecostes. Então essa igreja comemorava a festa bíblica da Páscoa, de Pentecostes, de Tabernáculo. Essa igreja guardava o Shabat. Era uma igreja cujo padrão era judaico. O fundador da igreja, Yeshua, é um judeu, ele é o leão da tribo de Judá. Ele governará e reinará sobre Jerusalém um dia, no milênio. Depois a igreja ela sai de Jerusalém, ela se espalha por Samaria, Damasco, Cesareia e Antioquia. E então nós chegamos ao período da igreja perseguida. A igreja agora começa a ser perseguida pelos imperadores romanos. Ela se torna uma ameaça para o império. Então nós temos Pedro sendo martirizado por Nero no ano 54 a 58 depois de Cristo. Depois nós temos João sendo perseguido por Domiciano e sendo exilado na ilha de Patmos em 91 a 96 depois de Cristo. Temos Inácio sendo jogado para as feras por Trajano, 91 a 96 depois de Cristo. Temos Policarpo, que foi discípulo de João, sendo queimado por Antonino Pio em 155 depois de Cristo. E aqui em 155 nasce um movimento de reforma, de avivamento, um montanismo, que tem o seu equilíbrio teológico com Tertuliano, teólogo pentecostal de Cartago. Depois Justino Mártir é decapitado por Marco Aurélio em 166 depois de Cristo. E nós chegamos à igreja imperial. Agora a igreja se une ao Estado, ela deixa de ser perseguida para ser a igreja do Estado, né? 313 Constantino assume e legaliza o cristianismo. Aqui começa o mal da igreja. Aqui, embrionariamente, a igreja romana começa a nascer. 321 Teodósio oficializa o cristianismo. Em 323 o Shabat é alterado, né? O dia de guarda passa a ser o primeiro dia da semana, domingo, obrigatoriamente ao invés de Shabat. Em 325, o Natal passa a ser comemorado como o nascimento de Cristo, o nascimento dos solos invictos, né? No lugar do deus Mitra, o deus Sol, em 25 de dezembro. Em 345 surge o Concílio de Nicéia, algumas coisas boas e outras não boas, como por exemplo, no Concílio de Nicéia, um decreto para que os sabatistas, os que guardam o sábado, sejam mortos. E então, 400 depois de Cristo, nasce a Igreja Católica. Todos os arcebispos se submetem por decreto do imperador ao arcebispo de Roma. Aí nasce o início do papado, né? 440,
depois de Cristo, Leão I se diz o sucessor de Pedro. E aí chegamos na Idade Média, na igreja medieval. Chegamos na Idade Média, nós encontramos o apogeu e o declínio do poder papal. 570 nasce o islamismo, né? Depois vemos as cruzadas e o monasticismo, a vida monástica começa, e aí chegamos ainda na Idade Média, pré-reforma, né? Aqueles que vão anteceder a reforma protestante, que vai tirar a igreja de Roma com a proposta de trazê-la de volta às suas origens, a Jerusalém. E aí temos nomes de destaque da pré-reforma, todos católicos. Note que houve um período de 1500 anos em que só existia igreja católica no mundo, mas nunca deixou de existir a igreja de Cristo, porque lá dentro da igreja católica estavam os remanescentes, os que não aceitavam as heresias que eram disseminadas pela igreja da época. Então nós temos o bispo Cláudio de Turim, em 832, temos Tanquelmo, em 1115, Pedro de Búzios, Henrique de Lausanne, nós temos Pedro Valdo com os valdenses, os albigenses ocátaros, né? O Papa Inocêncio III, em 1806, faz uma cruzada contra os albigenses. E aqui nós chegamos à estrela da alva da pré-reforma, Wycliffe, né? Em 324 depois de Cristo, John Hus, que profetizou o nascimento de Lutero, 1410, e também o grande Savonarola, que abalou as estruturas da igreja romana como profeta de Deus, pregando as verdades eternas do Evangelho. Todos esses movimentos foram movimentos que tentaram reformar a igreja. Temos os quinaicos no século X, franciscanos no século XIII, místicos e Bernardo de Claraval no século XIII também, Catarina de Sena no século XIV. E chegamos então à igreja reformada. Aí lá para 1500, a situação da Alemanha e da sociedade era gritante. Leão X, com a pretensão de construir a Basílica de São Pedro, contrata João Tetzel para vender indulgências, um documento que garantia o perdão. E em 31 de outubro de 1517, Lutero afixa 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. Em 1520, Lutero é excomungado e queima a bula papal. Em 1525, Carlos V convoca a Dieta de Worms, Frederico da Saxônia esconde Lutero em Wittenberg e Lutero traduz o Novo Testamento para o alemão. Nesse período surgem outros reformadores, o Ilco Zwinglio na Suíça, tempo depois João Calvino na França, né? João Calvino na França e na Suíça, John Knox na Escócia, o Tyndale na Inglaterra e Thomas Crane na Inglaterra também. E aí surge a Contra-Reforma com o Concílio de Trento em 1545. Ali é incluído os apócrifos, né? E surge a Santa Inquisição. Na noite de São Bernardo, na França, por exemplo, São Bartolomeu, na França, a Inquisição, 23 e 24 de agosto de 1572, de 70 a 100 mil pessoas são mortas. Aqui nós terminamos o vídeo de hoje. Próximo vídeo estaremos falando sobre o racionalismo, a sua influência sobre a igreja e a identidade da igreja.